Quando eu vejo o microfone assim, eu lembro do Roberto Carlos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos tratar de um tema hoje polêmico, guerra da Ucrânia. A visão do Evangelho a respeito da guerra da Ucrânia. Aí nós vamos dar uma pausa nos estudos das parábolas e vamos refletir um pouco sobre a guerra da Ucrânia hoje. Quando Moisés, aos 40 anos, foi exilado do Egito, ele ficou também mais 40 anos no deserto, no oásis, casou-se, teve filhos e permaneceu por lá 40 anos. Ninguém sabe se ele teve alguma missão de liderança religiosa durante esses 40 anos no deserto. Aos 80 anos, Moisés é solicitado, convidado pelos espíritos superiores, agindo como voz do próprio Pai, e ele volta ao Egito. E lá ele consegue, de algum modo, convencer o faraó a libertar o povo hebreu daquela escravidão de muitos anos. Moisés, então, fica mais 40 anos. 40, ele sai do Egito, permanece 40 anos longe da cena egípcia, aos 80 volta, liberta o povo, todo mundo conhece a história das pragas do Egito, e depois ele fica 40 anos no deserto, esperando aquela geração de hebreus acostumada à cultura egípcia desencarnar. Então ele ficou girando em círculos, até que todos pudessem desencarnar, e aí sim, nova geração entrou na Terra Prometida. 120 anos. Moisés, então, não entrou, e a partir daí a sua história termina. Ou seja, ele se recolhe, provavelmente desencarna depois de algum tempo, e ninguém sabe do seu túmulo nem do seu fim. Ele se isola. Vejamos que, por mais que alguém tenha uma programação espiritual, a providência divina, ela age soberana. Nenhuma folha, nada acontece, como disse Jesus, sem autorização do Pai. Inclusive as guerras, invasões, a escravidão. Deus não quer a violência. Mas quando Ele autoriza a rebeldia, a violência, o mau uso do livre-arbítrio, Ele tem um propósito. E sempre tira proveito dos descaminhos, do mau uso do livre-arbítrio. Foi feito um estudo que a cada 2 anos há sempre uma guerra no mundo. Nós estamos saindo de uma pandemia, teríamos uma guerra em 2020, no início de 2020, mas a pandemia segurou essa guerra, que seria iniciada pelo governo americano, quando mandou assassinar um general iraniano logo no início de janeiro. A pandemia impediu que isso prosseguisse. Naquela época, agora passaram-se os 2 anos, a pandemia ainda não foi concluída, são 3 anos de ciclo biológico, e o homem fomentou essa guerra. O que significa uma guerra? Uma guerra significa abertura e fechamento de ciclos. Quem se beneficia com a guerra? Os fabricantes de armas, somente. Vejamos a questão
da guerra, da invasão da Rússia a um território ucraniano, que por mais de 1000 anos esse território foi soberano. Então aquele povo, com exceção do período da União Soviética, está acostumado à liberdade de expressão de opinião. Nós estamos vivendo uma guerra, não só uma guerra física, mas uma guerra virtual, em que os lados lutam para invadir bancos de dados de computadores e causando ainda grandes prejuízos à economia, à paz mundial. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos entender que não é um homem que manda invadir um território, não é o presidente da Rússia o responsável por isso apenas. Ele é o comandante, é o líder, mas por trás dele existe não apenas uma força de comando, um grupo que governa, mas também as energias daquela população. Por outro lado, nós temos os ucranianos, que sabem que não têm condições bélicas de enfrentar a Rússia. Então, um grupo também liderado por um presidente, que não apenas ele toma a atitude de imprudência de reagir, mas também tem o apoio da população. Então, são dois grupos, predominantemente, querendo a guerra. Grupo da Rússia, dos russos, e grupo dos ucranianos. Então, são duas energias que se confrontam. Se nós analisarmos as guerras dentro da visão do Mestre, observemos. Jesus viveu num tempo, nasceu numa época em que Roma invadiu e dominou a Palestina. Jesus viveu num tempo em que o Império Romano dominou a Palestina, muito mais poderoso do que o Império Russo. Até porque a economia russa não é nem tão poderosa assim. Mas o Império Romano era muito mais poderoso do que qualquer país da atualidade, observando as proporções. Então Jesus viveu num momento como esse. Assim como Moisés nasceu num momento, nasceu no Egito, mas se identificou como hebreu e percebeu a escravidão, e viu a escravidão. E a profecia de que um libertador faria com que aquele povo voltasse às suas origens. Então Jesus viveu num momento, Jesus foi um judeu que viveu num país subjugado pelo maior império, pela maior cultura que já existiu até hoje. Nada foi superior, ou ainda até hoje, do que a força do Império Romano. Então, o ser mais poderoso que veio à Terra, viveu sob o jugo do império mais poderoso, que dominou o mundo por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos, superando Babilônia, superando Egito, superando China, superando qualquer cultura. Então Jesus viveu naquele tempo. E ele sabia dos movimentos políticos. Barrabás, que também era chamado de Jesus, Jesus era um nome comum. Jesus Barrabás era um nacionalista que lutava contra o jugo romano, que queria a libertação de Israel, a libertação de Jerusalém, a libertação da Galileia, de todo o povo da Palestina. E na hora da escolha, aqueles representantes dos sacerdotes escolheram a liberdade de Barrabás, na esperança de continuar havendo um líder que pudesse fomentar a guerra contra os romanos.
porque Jesus não falava em guerra, mas falava em paz. E geralmente não se acredita muito na altivez da paz, no poder infinito da paz. Tinha no colegiado apostólico de Jesus, Simão Zelota, que fazia parte do partido que lutava pela libertação do povo da Palestina. Mas observemos os movimentos do Cristo. Jesus nunca criticou César. Jesus não se dispôs a viajar a Roma para desafiar César. Tinha poderes para isso. Provavelmente o movimento de Judas era de fazer com que o poder de Jesus fosse reconhecido por César, por Tibério, por Roma, o imperador romano. Mas era um movimento contrário ao movimento poderoso da lei divina. Porque a providência divina usaria o Império Romano, tão poderoso, para implementar o cristianismo, que depois passou a ser religião oficial. Quando chegaram ao mestre e disseram: Senhor, olha o imposto. Eram impostos, tributos injustos. E o que Jesus disse? Dai a César o que é de César. Quando ele foi preso, e que Simão Pedro logo tirou a espada, quem não gostaria de matar por Jesus? Matar pelo Messias? Defendê-lo até a morte? É muito mais sagrado do que defender qualquer país, qualquer cidade de alguma invasão bélica. Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E solicitou aos guardas que liberassem seus discípulos, e eles obedeceram. Ninguém foi preso junto ao mestre, somente ele foi preso. Então a postura de Jesus não foi uma postura política de enfrentamento ao Império Romano, porque ele sabia que Deus autorizou aquela invasão, aquele domínio, por razões infinitamente maiores do que aquela horizontalidade de poder. O mestre esteve num momento político contrário à sua cultura, mas ele o tempo todo criticou a postura religiosa dos seus compatriotas. Muito pelo contrário, curou um servo de um centurião, curou um filho de Pilatos, ou a filha de Pilatos. Ele esteve sempre ali para ajudar romanos, judeus, galileus, samaritanos, porque a missão dele estava além de tudo isso. E ele ainda disse: não resistais ao mal. Não é o mal com L, é o mal com U, ao homem mau. Ou seja, não reaja ao assalto. Os ucranianos e os russos estão errando dentro do contexto da lei divina. Um, porque quer subjugar através da força política, econômica e bélica, e o outro que quer resistir a uma força que não dá conta de resistir, que no caso dos ucranianos, ainda quer arrastar o mundo a uma terceira guerra mundial. Ou seja, dois inconsequentes. Dois povos inconsequentes. Um que invade e o outro que quer levar para o abismo o resto do mundo. E nós, bombardeados pela mídia, ficamos torcendo pela Ucrânia, tomara que a Rússia não tome Kiev, e contra os russos. Como se ali existissem pessoas que estivessem agindo de forma correta. Então, o certo é sair da cidade, o certo é sair da cidade. Se você for mal recebido naquele lugar, se você não puder mais ficar naquele lugar,
sacode o pó das sandálias e sai para outro lugar. A melhor postura, não vou ficar aqui, aqui não é mais o meu lugar. Mas eu não vou pegar uma arma para matar alguém. Em nome de uma independência, de uma soberania que não tem significância no sentido espiritual. Mas quem leva vantagem em tudo isso? Todos os fabricantes de armas. Os grandes vilões de qualquer guerra, meus irmãos, da atualidade, são os fabricantes de armas, não são os governantes. Eles são pressionados. Mais de 1000 mísseis já foram direcionados à Ucrânia. Mais de 1000 mísseis armazenados. Será que os fabricantes vão fabricar tanques de guerra, armas, mísseis poderosos, capazes de cruzar o planeta Terra e atingir qualquer alvo, apenas para servir de peça de museu? Ou para que o exército de cada cidade compre e ali fique armazenado? A arma é fabricada para ser usada e não armazenada para depois virar peça de museu. Enquanto existir uma indústria de arma aberta, haverá sempre conflito. Na eleição passada, eu não votei e não voto em candidato que faz apologia à arma. E espírita não deve votar em candidato que faz apologia à arma. Anulei meu voto e provavelmente esse ano vou anular de novo. Nem apologia à arma, nem a outras coisas que também não convêm. Mas a arma é o pior. Não estamos aqui criticando a pessoa do presidente da República, mas a postura política de fazer parte de um grupo que defende a fabricação de armas. E o americano, que agora se arvora de ser o paladino da paz do mundo. As grandes indústrias bélicas estão lá, dos partidos republicanos e democratas. Então, quem ganha com essa guerra, com tantas mortes? Os fabricantes de armas, que pagam as campanhas políticas dos seus apadrinhados políticos, que depois têm um compromisso de comprar mais armas. Eles ganham. Então, são os fabricantes de armas que mais ganham com isso. Então, nós temos que fechar as fábricas de armas. Quando isso acontecerá? Allan Kardec diz que quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Não esperemos que o planeta Terra vai se transformar nos próximos 10.000 anos. Não vai acontecer isso. Metade da população mundial morre de fome, passa fome. Nós estamos aqui falando de uma pandemia, usando máscaras. Mas existe uma pandemia muito pior do que do vírus, coronavírus, que mata muito mais, que é a fome. Milhões e milhões passam e morrem de fome. Em 2020, o Papa Francisco, celebrando a missa na Casa Santa Marta, nos trouxe a informação de que nos últimos 4 meses, mais de 10 milhões de pessoas morreram de fome. Nenhuma pandemia dá conta de uma pandemia desse nível. A fome matando seres humanos. Mas não se faz uma campanha mundial contra a fome. No Brasil tivemos um sociólogo, Betinho, que fez a campanha nacional contra a fome. E o sociólogo Betinho descobriu e revelou que o problema nosso, e certamente de outros países, é o desperdício. Naquela época, na década de 80, no tempo do Betinho,
O que se desperdiçava de material de construção daria para todo mundo ter sua casa própria. Então o problema é o egoísmo, a ignorância. E com isso nós observamos pessoas, crianças, famílias sendo dizimadas por conta da ambição humana. A ambição econômica. A ambição daqueles que desrespeitam a vida humana. Jesus foi tão cauteloso com Roma, que quando a mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés dizia, ela tem que ser apedrejada. Mas um decreto romano dizia, ninguém vai ser morto, só quem pode sentenciar a morte é o imperador. Jesus não salvou a vida da mulher do apedrejamento, porque os judeus não podiam apedrejá-la. Porque se assim fizessem, estariam contrariando as ordens de César. Então Jesus não podia dizer, não apedreja, porque contrariaria Moisés, e não diria, apedreja, porque contrariaria César. Então ele disse, aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. A mulher foi conduzida a ele, seminua, numa situação de humilhação. Mas Jesus, cauteloso, sábio, não contestou uma ordem, uma palavra de Moisés, uma lei mosaica, e nem uma ordem de César. E diante de Moisés, e diante de Pilatos, o nosso mestre disse a Pilatos, se eu quiser, se eu desejar legítima defesa, o Pai me manda 10 legiões de anjos, dá mais de 60 mil anjos, um anjo só já resolveria o problema, 60 mil dizima a galáxia, acaba com a galáxia, não só com o planeta. Mas eu não vou fazer isso. Não terias, Pilatos, poder sobre mim se do alto não fosse dado. Jesus mostrou ali que tinha poder. Diante da afirmativa de Pilatos, não sabes que eu tenho poder para lhe soltar? Não terias poder algum se do alto não te fosse dado, porque se eu quiser, o Pai me manda o suficiente para acabar com tudo isso, para destruir o planeta, e eu não vou fazer isso. Mostrou que tinha força. Então, Jesus, que queria que o cálice fosse afastado, se submeteu à autoridade divina, à determinação, às profecias. Ele teria que passar por tudo aquilo. Então, erra o povo da Ucrânia, erra o povo da Rússia, erra os povos que defendem um ou outro. Todos nós erramos porque ficamos na torcida, até eu fico na torcida, torcendo pela Ucrânia. Mas também eu erro, porque Jesus não torceria por nada, nem por ninguém. Ele estaria torcendo pela paz. Não desejaria a morte de um russo, nem de um ucraniano. Não desejaria a invasão e nem a reação diante do mal. Ele diria, dê ao russo o que ele quer. Se alguém vier tomar uma túnica, uma capa, dá também a túnica. Vocês querem, fiquem. Mas eu não vou ficar aqui. Não é isso que eu quero. E o ucraniano tem autonomia e livre-arbítrio para não ficar onde ele não quer. Não é fácil deixar sua família, seu patrimônio. Mas se a liberdade é tão importante, então que se ame e busque a sua liberdade. E sacuda o pó das sandálias. Então, meus irmãos, temos um grande problema, que é o problema da nossa paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos la dou como a dá ao mundo. O momento é de oração. O momento é de reflexão.
e de mudança interior. Mudança para que nós desistamos das nossas guerras interiores, familiares, locais. E sintamos misericórdia. Quando no Pai Nosso Ele disse, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, Ele está nos colocando numa condição de que o perdão não é apenas uma tolerância. Tolerância não significa perdão. Tolerância pode ser uma estratégia para depois revidar na hora certa. E existem previsões. Daqui a alguns anos, muita coisa vai mudar nesse mundo. Ainda passaremos por muitas transformações. Certamente, bombas nucleares serão arremessadas. Certamente. Os Estados Unidos um dia fizeram o que não deviam. E pela lei de causa e efeito, vão receber. Dure o tempo que durar. A não ser que eles mudem de postura. E passem a querer salvar a humanidade da fome. Como faz Bill Gates. Com toda a sua fortuna, já falamos aqui uma vez, trabalhando em favor dos países pobres. A melhor coisa que o país rico pode fazer, ao invés de estar invadindo o território alheio, é invadir o território alheio para levar pão, dignidade, comida, casa aos países pobres. Se a Rússia fizer isso com a África, vai ter toda a África do seu lado. Não precisa invadir a Ucrânia, não. Ela pode ter todo o continente aos seus pés. Para que invadir a Ucrânia? Quando você vai a um país tão necessitado, quando você visita um país tão carente, doente e faminto, as portas se abrem e a população diz, pode tomar conta. Não tem um país da África, a Etiópia, que sofra pela fome, a pandemia da fome, que rejeitaria a invasão, entre aspas, dos países trilionários para levar. Tem todo o território ali, ó. Mas não. O objetivo não é ajudar. O objetivo é contrariar, tiranizar. Então, não vamos dirigir pensamentos agressivos para o presidente da Rússia, ou para o presidente da Ucrânia, para o povo russo. O povo russo é um povo muito bom. E o da Ucrânia também. Há muita bondade na Rússia. E eu considero, pelo que eu já estudei do povo russo, um povo muito parecido com o brasileiro. Até pouco tempo esse povo estava passando fome, enfrentando filas para poder pegar um pouco de comida. Mas a energia ali não é para valorizar a dignidade humana. 20% do PIB para arma nuclear. Gastar em armas, quando deveria gastar em educação, saúde, dignidade humana, cidadania humana. Ou seja, investir tanto para mostrar o que ao mundo? Força. Vejamos o que aconteceu com o Império Romano, que Jesus não levantou um dedo, só há ruínas. E das memórias dos imperadores. A eternidade e o tempo devoram tudo, inclusive os ditadores, os loucos pelo poder. A loucura humana pelo poder de subjugação. É isso que caracteriza um mundo de expiação de provas. A existência de pessoas que querem subjugar, dominar, tirar a liberdade, a alegria de viver dos seres humanos. Jesus viveu num tempo que os ucranianos que estão vivendo agora estão a viver, e outros.
e sobre ele o maior império de todos, organizado. Os exércitos que existem hoje são exércitos inspirados pelo exército romano. O direito que existe hoje no mundo ocidental é um direito inspirado pelo romano. E a estrutura da Igreja Católica, ela é uma estrutura romana de poder. Mas graças à Igreja Católica que os evangelhos chegaram até nós. Apesar das instituições humanas serem frágeis, e as igrejas, instituições humanas, têm sua fragilidade, mas muitos de vários segmentos religiosos, heróis da fé, conseguiram trazer o evangelho até hoje, como Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, tantos e tantos, Lutero, Calvino, de várias vertentes, Allan Kardec, Leon Denis, várias vertentes do cristianismo. E outras vertentes, fora do cristianismo, a China de Confúcio, que pregava a paz. Mas no tempo do próprio Confúcio, o imperador não queria dar a ele a oportunidade para que ele divulgasse a sua sabedoria. E por causa do ciúme, Confúcio viajava toda a China, mas não tinha o apoio do imperador. Meus irmãos, precisamos observar essas transições, essas guerras, e buscarmos as reflexões da nossa vida particular, das nossas invasões ucranianas da consciência. Existe em nós um poder infinito, que é o poder de uma consciência de paz. E essa paz pode trabalhar aqui e agora em favor daqueles que sofrem a miséria física e da miséria moral. Muitas outras guerras virão. Todos sabem que o planeta não suportaria armas atômicas. Mas nada vai impedir que a loucura humana jogue uma bomba atômica por aí e venha outro também. Se isso for necessário para que a humanidade acorde, vai acontecer. Porque parece que a pandemia não amoleceu os corações. O coração humano continua duro, implacável. Nem mesmo a morte de entes queridos está amolecendo o egoísmo, a insatisfação e a ambição. Estamos saindo de uma pandemia. E o ser humano com sangue nos dentes, nos olhos. A Primeira Guerra Mundial, ela surgiu em 1918. Ou melhor, foi em 1918 começou a gripe espanhola, a pandemia mundial, que matou mais de 50 milhões de habitantes e contaminou mais de 500 milhões. Dados oficiais, mas deve ter sido muito mais. 18, 19 e 20. 1918, 1919 e 1920. Em 1920 fecha o ciclo e aí prossegue. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, vem a pandemia. Agora está vindo o inverso. Logo depois da pandemia está vindo uma guerra de proporções. Já é uma guerra mundial no sentido das sanções, do incômodo. Já é uma guerra mundial, mas sem envolvimento de tantos países. Mas os países estão contra a Rússia, o mundo contra a Rússia. E contra a China ali. Vivemos uma guerra mental mundial. E para que daí surja uma materialidade, uma materialização no campo da arma, é um pulo. Nós agimos de acordo com os nossos corações. Então a pandemia não amoleceu.
não amoleceu. Negacionistas negando vacinas contra a pandemia. E, na verdade, se pode ainda ficar sem máscaras hoje, os governos estão liberando, é por causa da vacina. Por causa da vacina. E tem pessoas que negam a ciência. Tudo bem, cada um tem a sua postura e temos que respeitar. Mas não se pode votar no candidato à presidência que nega a vacina. Não há argumento. Claro que os outros candidatos também deixam a desejar. Claro que sim. Mas para quem Jesus votaria? Estaria viajando e pediria a Pedro, Pedro, justifica meu voto, mas não votaria em nenhum deles. Ou talvez, quem sabe, ele escolhesse algum. Mas com certeza ele não votaria no candidato que faz apologia à arma, não concordaria com guerra nenhuma e mandaria fechar, ou sugeriria que fechasse todas as indústrias de armas do mundo, porque esse é o mal. Então, meus irmãos, essa é a nossa postura fundamentada pelo Evangelho, que transcende filosofia, doutrina. É o que Jesus faria. Então não vamos torcer, senão para que essa paz exista. Mas enquanto os fabricantes estiverem sedentos, a guerra não vai parar. É só depois que desovar todo o estoque acumulado de 4 anos, é que essa guerra vai acalmar. Por isso que a Rússia não dizimou Kiev ainda, porque precisa... A ideia é vender arma, comprar arma. Essa é a ideia. Não nos iludamos. Então, que Jesus nos ajude a termos lucidez, a termos bom senso, para não resistirmos ao homem mau e podermos promover a paz, inicialmente em nossas consciências. Existe a paz de consciência, existe outra paz que é a paz de espírito. A paz de espírito envolve aquilo que nos rodeia, a paz de consciência envolve nossos atos. Então, vamos construir a nossa paz de consciência, mas vamos defender a nossa paz espiritual, de todos os modos, aqui e agora, e não tolerando posturas políticas de loucos pelo dinheiro, pelo poder, como Nero, Calígula, Hitler e outros tantos, enlouquecidos por uma legião, acompanhados por uma legião de loucos também espirituais. Muita paz a todos. No próximo mês nós vamos comentar mais uma passagem da parábola ou das parábolas de Jesus. Até a próxima.